meus amados. Hoje, dia 23 de setembro de 2024, segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Queridos irmãos e irmãs, um trecho bem breve. É interessante também nós notarmos que, às vezes, ao ouvirmos algumas parábolas de Jesus, parece que ele está falando de historinhas. E aqui nós vamos ver que Jesus está falando de algo muito concreto, que é o anúncio do Evangelho. Então ele fala da lâmpada. Esta lâmpada é a luz do Evangelho. E assim como uma lâmpada, lembremos que na época de Jesus, algumas pessoas que moram em sítio, que são coetâneas aí minhas, né, são da mesma idade que eu, talvez lembram dos avós ou até dos bisavós que usavam aquelas lamparinas de querosene. Na época de Jesus tinha algo parecido. Eram feitos uns recipientes de barro e ali dentro se colocava o azeite com um pavio e se acendia. Isso era a lâmpada. Tá? Não é a lâmpada essa que a gente conhece incandescente, a lâmpada, né, de LED, essas coisas, não é nada disso, não. Era essa lamparina, tá bom? Era chamado de lâmpada. Então Jesus está dizendo, olha, numa casa, lembremos que naquele período não tinha luz elétrica. Quando se acende uma lâmpada, você vai fazer o quê? Você vai pôr a lâmpada embaixo de uma vasilha? Você vai pôr embaixo da cama? Claro que não. Ela não vai iluminar, ela não vai fazer o papel dela. E onde é que então eu coloco? Eu coloco no candeeiro, a fim de que todos os que entrem vejam a luz. Então, Jesus aqui está se referindo, assim como não escondemos uma lâmpada acesa, uma lamparina acesa. Por quê? Porque a função dela é iluminar, então ela vai ficar no lugar de destaque da casa. Assim também o Evangelho. Por que a gente sabe que Jesus está falando do Evangelho? Porque ele diz assim, logo em seguida, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Ou seja, Jesus estava falando aos seus discípulos, aqueles 12 homens, e são aqueles 12 homens depois que deverão ser esta luz do Evangelho, a levar, né, ou melhor, corrijo, serão os portadores da luz, que vão levar a luz para a luz do Evangelho para todos os povos. E é isso que Jesus está falando. Por quê? Ainda está escondido o anúncio do Evangelho. Jesus só está fazendo ali para os 12. Está revelando as verdades da fé, revelando a face do Pai, revelando o que ele ouviu do Pai. Ou seja, as verdades do Evangelho. Jesus pregou ali para eles, escondido, em segredo. Depois de Pentecostes, esses homens começam a anunciar e até morrer por causa do verdadeiro anúncio da palavra de Deus. E por que a gente sabe que Jesus está dizendo da palavra? Porque ele diz, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Ou seja, como nós acolhemos a palavra. A palavra ela é pregada, mas a luz, se eu fecho os olhos para a luz, ela não serve absolutamente nada para mim. É como colocar a luz embaixo da cama ou embaixo da vasilha, como Jesus dizia, não tem função, ela perdeu a função dela. Então, se eu fecho o meu coração para o anúncio do Evangelho, se eu fecho os meus olhos para a luz do Evangelho, que sentido ele vai ter para mim? Nenhum. Vai me enriquecer? Não. O Evangelho é capaz de me enriquecer, o Evangelho é capaz de me curar, o Evangelho é capaz de me fazer aproximar de Deus, o Evangelho me traz a salvação, que é o próprio Senhor Jesus, mas se eu fechar os meus olhos, os meus ouvidos, ele não vai ter efeito nenhum. Por isso que Jesus disse, prestai atenção à maneira como vós ouvis.
Pois, Jesus continua, a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Jesus está falando da fé. Então, diante do anúncio do evangelho, aquele que acolhe alegremente o evangelho e começa a colocá-lo, ouvi-lo e pô-lo em prática, ele vai receber mais ainda, além do que ele já tem, ou seja, sua fé vai aumentar. Ao passo que aquele que já tem pouca fé ou nada tem, se fecha para o anúncio do evangelho, até o pouco que ele tem ele vai perder, porque é o evangelho realmente que alimenta, que é a chama nossa do Espírito Santo, a chama da nossa fé. Então, é o evangelho que faz isso. Tanto é que nós notamos que em Pentecostes, como é que vem o Espírito Santo? Em forma de línguas de fogo. Porque a língua é para anunciar e o fogo para iluminar. É a função do fogo também. Ilumina, né? Então, através da língua dos apóstolos, o poder do Espírito Santo ilumina. Por isso, o símbolo ali, Deus, né, na sua sabedoria, manda línguas de fogo. Volto a dizer, línguas para anunciar a palavra, no caso a língua dos apóstolos, e o fogo do Espírito para iluminar as mentes através da pregação dos apóstolos. Então, nós vemos exatamente isso que o Senhor aqui está dizendo. Que a pessoa que se abre ao evangelho, a sua fé vai aumentar, mas aquela que se fecha ao evangelho vai perder até o pouco de fé que pensa ter. E, Senhor, diante da tua palavra, nós pedimos essa graça que é a luz do evangelho. Ilumine, Senhor, os nossos passos, ilumine, Senhor, o nosso caminhar, ilumine a nossa vida rumo ao céu. Que nós não nos fechemos, mas muito pelo contrário, Senhor. Cada dia mais abramos o coração, abramos a nossa mente, abramos a nossa alma, abramos a nossa história, Senhor, para que o evangelho se faça presente na nossa vida de tal forma que nos cure, nos liberte, nos transforme. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de São Padre Pio de Pietrelcina, que hoje celebramos liturgicamente, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.